Hoje nós vamos estudar, ainda falando sobre departamento pessoal, mas nós vamos começar a falar sobre salário. É o assunto que nós vamos desenvolver daqui para frente, né? No nosso último encontro, nós falamos sobre controle de jornada e hoje nós vamos falar sobre salário. É o assunto que nós vamos abordar daqui para frente. E para melhor desenvolver esse assunto, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, abordando o item aqui, salário. Então, nós vamos falar hoje sobre salário. Então, sobre salário, nós vamos abordar questões como o que é salário, nós vamos falar também sobre formas de pagamento de salário, cálculo, são algumas características do salário, são alguns assuntos sobre salário que nós vamos abordar hoje. Então, vamos seguir então a nossa aula sobre salário. Vamos começar pelo conceito de salário. Qual é o conceito de salário? Bem, olha só o que eu digo aqui, ó. Salário é a contraprestação devida pelo empregador ao empregado, pelos serviços realizados no último período, em decorrência de um contrato de trabalho, em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades próprias e da sua família. É permitido que o salário seja pago em parte por utilidade, num percentual máximo de 70%, sendo o mínimo aceitável de 30% em numerário. Então, olha só o início que eu digo. Salário é a contraprestação devida pelo empregador ao empregado. Então, quem paga o salário é o empregador. E o empregador paga o salário para o empregado, em razão do trabalho. Por isso que é contraprestação devida do empregador ao empregado pelos serviços, ou seja, pelo trabalho realizado no último período. Então, quem paga o salário é o empregador. Quem recebe o salário é o empregado. Por que o empregador paga o salário? Por causa do trabalho realizado pelo empregado. Então, desde o momento que o empregado trabalha, ele faz jus ao recebimento do salário. Então, o empregador paga o salário, quem recebe é o empregado. É possível, é permitido, de acordo com o dispositivo legal, que o empregador pague o salário 70% em utilidade e 30% em espécie. Isso é pouco comum ocorrer com o empregado urbano, mas com o empregado rural, isso acontece até com uma certa frequência. O empregado rural, muitas das vezes, recebe o salário dele como parte da safra. Sei lá, ele participou lá da colheita de laranja. Ele pode receber parte do salário dele em laranja? Pode. Até 70% do salário pode ser pago em utilidade, respeitando 30% em dinheiro. Então, é possível que seja pago o salário em utilidade, né? Nos percentuais de 70%, utilidade, e 30% em espécie, 30% em dinheiro, né? Isso é um direito do empregador fazer isso, né? Então, se o empregador quiser pagar até 70% do salário em utilidade, o empregado não pode se negar, porque é permitido por lei que isso aconteça. Como eu disse antes, pouco provável que isso aconteça na área urbana, para o empregado urbano, mas na área rural, para o empregado rural, isso acontece até com uma certa frequência. Salário mínimo. O salário mínimo é instituído pelo governo federal anualmente. Então, a cada ano, o governo federal institui o valor correspondente ao salário mínimo. E olha só o que eu falo. Nenhum empregado poderá receber menos que o salário mínimo por trabalho executado numa jornada integral. Então, aquele que trabalha 44 horas por semana, 220 horas por mês, não pode receber menos do que um salário mínimo. É o valor instituído pelo governo federal para aquele que tem uma jornada integral. Jornada integral, nós já estudamos jornada de trabalho. Jornada integral é aquela correspondente a 220 horas no mês. Isso dá o equivalente a 44 horas semanais. Então, aquele que trabalha 44 horas por semana, 220 horas no mês, ele está numa jornada integral. E aquele que possui uma jornada integral é garantido a ele um salário
mínimo. O valor do salário mínimo é instituído anualmente, corrigido, né, monetariamente anualmente, pelo governo federal. Então, o governo federal quem define os valores do salário mínimo. O empregado poderá, continuando, o empregado poderá receber menos de um salário mínimo quando também trabalhar com carga horária reduzida. É a hipótese aí daquele que tem uma jornada parcial. Então, aquele que tem uma jornada parcial pode receber menos de um salário mínimo? Sim, proporcional à sua jornada de trabalho. Olha, ou seja, receberá na proporção da sua carga horária efetivamente trabalhada. Então, uma pessoa que trabalha menos do que 44 horas semanais, trabalha menos do que 220 horas no mês, poderá receber menos de um salário mínimo, proporcional à sua jornada de trabalho. Ok? Então, falando aqui sobre o salário mínimo, repetindo, o salário mínimo ele é instituído pelo governo federal e é garantido, né, aquele que tem uma jornada integral que receba pelo menos um salário mínimo. Agora, aquele que tem uma jornada parcial poderá receber menos que um salário mínimo proporcional à sua jornada efetivamente trabalhada. Como é que o salário pode ser pago? O salário ele pode ser pago de 3 maneiras. Voltando aqui. O salário, então, pode ser pago de 3 maneiras. Pode o salário ser pago de forma semanal, pode o salário ser pago de forma quinzenal e pode o salário ser pago de forma mensal. São as 3 maneiras que o salário pode ser pago. Voltando aqui ao compartilhamento. O salário pode ser pago, então, de forma semanal, pode ser pago de forma quinzenal e pode ser pago de forma mensal. De forma semanal, né? Se o salário for pago por semana, ele é pago no último dia da semana trabalhado, geralmente sexta ou sábado. Eu coloquei até aqui um gráfico para que vocês possam visualizar melhor. Opa, voltando aqui, para que vocês possam visualizar melhor o pagamento semanal. Então, aqui vocês podem observar o seguinte, né? A pessoa trabalha de segunda a sexta ou sábado, e aí, nesses 2 dias, a pessoa poderá receber o salário. Então, se trabalhar até sexta-feira, recebe na sexta. Se trabalhar até sábado, recebe no sábado, né? Então, recebe a semana trabalhada. Essa forma de pagamento de salário, a pagamento semanal, é muito comum para quem trabalha na construção civil. Então, no ramo da construção civil, é muito comum ser pago o salário de forma semanal, né? Carpinteiro, eletricista, pedreiro, servente, pintor, mecânico, encanador, né, bombeiro hidráulico, são algumas profissões ligadas à construção civil que é muito comum o recebimento salarial por semana. Talvez até você conheça alguém que trabalha na construção civil e que trabalha e que receba o salário por semana. Porque é muito comum o pagamento salarial de forma semanal àqueles que trabalham na construção civil. É quase que uma característica da categoria profissional. Então, repetindo, aqueles que. O salário, quando é pago por semana, ele é pago no último dia trabalhado da semana. Se trabalhar de segunda a sexta, recebe na sexta. Se trabalhar de segunda a sábado, recebe no sábado, conforme está descrito na tela de vocês, no gráfico que eu estou mostrando agora. Retornando aqui, a segunda forma de se pagar o salário é na modalidade quinzenal. O salário, então, pode ser pago por quinzena. A primeira quinzena é de 1º a 15. Essa primeira quinzena deverá ser pago até o dia 20. Então, são 5 dias para o pagamento da quinzena. Então, é até o dia 20. Então, pode pagar no próprio dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19 e dia 20. Dia 20 é o prazo limite para o pagamento da primeira quinzena. A segunda quinzena, que é de 16 a 30 ou 31, 28 no caso de fevereiro, mas, né, 16 a 30, geralmente, né, do dia 16 a 30 ou 31, segunda quinzena, ela deverá ser paga até o dia 5 do mês seguinte. Pode ser paga no próprio dia 30 ou 31, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Dia 5 é a data limite.
Através do gráfico aqui, talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Então, de azul aqui em cima, eu coloquei, né, a pessoa trabalhando na primeira quinzena, né, de 1º a 15, sendo essa a primeira quinzena. E aí, a primeira quinzena, ela deverá ser pago o salário até o dia 20 do mesmo mês. E a segunda quinzena, a pessoa trabalhou aqui do dia 16 até o dia 30 ou 31, segunda quinzena, né? Está aqui, segunda quinzena. Esta segunda quinzena deve ser paga até o dia 5 do mês seguinte. Então, as datas seriam aí dia 20 e dia 5, as datas de pagamento das quinzenas. A regra eu coloquei aqui embaixo, ó. Pagamento em até 5 dias após o vencimento da quinzena. Não é 5 dias úteis, mas sim o pagamento em até 5 dias após o vencimento de cada quinzena. Essa aqui é a regra do pagamento do salário quando ele é por quinzena. Então, vimos que o salário pode ser pago por semana. E nessa tela, eu estou dizendo que o salário pode ser pago por quinzena. Agora, a forma mais comum de pagamento de salário é a forma mensal, que é a última que eu estou colocando aqui. Até o 5º dia útil do mês seguinte. Essa é a forma mais comum de pagamento de salário. Olha que eu botei o gráfico aqui para vocês. Ó. A pessoa trabalha do dia 1º até o dia 30 ou 31, ou seja, trabalha um mês, né? E esse salário será pago do mês trabalhado, será pago no mês seguinte até o 5º dia útil. E aí, 5º dia útil, não necessariamente será dia 5. Aí pode variar, né? 5º dia útil, né? Por exemplo, feriado não é dia útil, domingo não é dia útil. Mas aí tem uma discussão. E sábado? Será que sábado é dia útil? E aí tem uma observação para poder falar. Sábado poderá ou não ser dia útil, a depender se a empresa funciona ou não no sábado. Então, se a empresa funciona no sábado, o sábado é dia útil. Se a empresa não funciona no sábado, o sábado não é dia útil. Por exemplo, quem trabalha no banco, o banco não funciona no sábado. Logo, para quem trabalha no banco, o sábado não vai ser considerado dia útil. Mas, por exemplo, tem gente que trabalha. Tem muitas empresas que funcionam no sábado. Rodoviário, por exemplo. O sábado funciona. Então, o sábado vai ser considerado dia útil, né? Salvo alguma convenção coletiva que diga o contrário. Mas a regra qual é? Né? Domingo e feriado nunca são dias úteis. O sábado poderá ou não ser dia útil, dependendo do funcionamento da empresa. Né? Aqui eu estou me referindo ao pagamento de salário de forma mensal. E aí, como, né, o dia para o pagamento é o 5º dia útil do mês, eu preciso entender o que são dias úteis ou não, né? Para que eu possa entender qual é a regra de pagamento de salário de forma mensal. Na semana, não tem essa questão de dia útil, né? Tem que receber no último dia trabalho da semana. Então, pouco importa, é a questão de dias úteis. Trabalhou até sexta, recebe na sexta. Trabalhou até sábado, recebe no sábado. Se a pessoa trabalha de segunda a sexta, sexta foi feriado, ela trabalhou de segunda a quinta, vai receber na quinta. É sempre o último dia trabalhado. Quando a pessoa recebe por quinzena, também não tem a questão de dias úteis, né? São dias corridos. Venceu a quinzena, tem 5 dias para pagar. Agora, quando o pagamento é mensal, aí sim tem a questão da contagem de dias úteis. Só será pago o salário, né, no 5º dia útil, ou melhor, até o 5º dia útil do mês seguinte. Pode pagar antes? Pode. O que não pode é pagar depois. Né? O prazo é 5º dia útil do mês seguinte. Principais diferenças, né? Nós vamos falar aqui sobre nomes que eu tenho certeza que vocês já ouviram, né? Mas que nós vamos estabelecer aqui a diferença entre elas. Por exemplo, remuneração, gorjetas, salário e geltas, né? São nomes, alguns para vocês são nomes muito comuns, outros talvez seja a primeira vez que estejam ouvindo, né? Como geltas, talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo, e que há uma diferença
entre uma coisa e a outra? Vamos começar pelo salário, que é o que nós estamos falando agora, né? Olha o que eu digo aqui sobre salário. Salário é o valor pago ao empregado pelo empregador. Então, quem recebe o salário é o empregado. Quem paga o salário é o empregador. Essa é a principal definição, né? Ou a melhor definição sobre salário. Né? Salário é contra a prestação devida pelo empregador ao empregado em razão do trabalho realizado. Então, o empregado trabalha para o empregador, e, em razão disso, tem o direito de receber um salário. Quem paga o salário é o empregador, quem recebe o salário é o empregado. Muito bem. Agora, além disso, nós também temos as gorjetas. O que são gorjetas? Valores que o empregado recebe de terceiros. É muito comum o pagamento de gorjetas na área de hotelaria, né? Turismo, muitos garçons, né? Garçonetes atendem e recebem gorjetas, né? Só que o pagamento da gorjeta é espontâneo. O pagamento de gorjeta ela é facultativo, não é obrigatório. E não tem um valor mínimo. A pessoa dá a gorjeta se quiser e dá, se quiser, no valor que quiser. Porque quem paga a gorjeta geralmente são os clientes. Então, gorjeta é salário? Não. Porque quem paga a gorjeta não é o empregado, não é o empregador. E salário quem paga é o empregador. Gorjetas são valores que o empregado recebe de outras pessoas, que não seja o seu empregador. Geralmente, essas outras pessoas são clientes. Agora, tanto as gorjetas quanto os salários juntos compõem a remuneração. Olha o que eu falo sobre remuneração. Remuneração compõe todos os valores que o empregado recebe em decorrência por causa do contrato de trabalho. Então, por causa do contrato de trabalho, o empregado recebe valores e todos os valores que o empregado recebe por causa do contrato de trabalho é chamado de remuneração. Então, gorjeta é remuneração? Sim. Salário é remuneração? Sim. Gueltas é remuneração? Sim. Já já eu vou explicar gueltas. Então, tanto gorjetas quanto salário como gueltas, todos os valores que o empregado recebe faz parte da remuneração. Só que não são iguais, né? Salário é uma coisa, gorjeta é uma coisa, gueltas é outra. O que muda? Muda principalmente quem paga. Né? O salário quem paga é o empregador, quem recebe é o empregado. Gorjeta, quem paga são os clientes, quem recebe é o empregado. Gueltas, quem recebe é o empregado, quem paga é o fabricante. Olha só o que são gueltas. Gueltas é um incentivo financeiro, dinheiro, geralmente pago pelo fabricante ao empregado de outro para indicar o seu produto. Então, isso é muito comum, o pagamento de gueltas em farmácias. A pessoa vai lá comprar um remédio, e aí, na hora de comprar o remédio, o atendente de farmácia, ele vai primeiro indicar o remédio da indústria farmacêutica que paga ele gueltas. Né? Para o cliente, não há nenhuma diferença, né? Comprar um remédio de uma indústria farmacêutica ou de outra. Afinal de contas, a pessoa quer o remédio dela. Né? Quem fabricou, pouco importa. Ainda mais com remédios genéricos, né? Quem fabrica, pouco importa. Você quer comprar um remédio. Agora, o atendente de farmácia, ele primeiro vai indicar, vai levar a caixinha lá, daquela indústria farmacêutica que paga ele gueltas. Isso não é nenhuma ilegalidade, nem nenhuma imoralidade. É muito comum isso acontecer, principalmente na indústria farmacêutica, né? Nos atendentes de farmácia. Só que o que muda? É que gueltas, quem paga gueltas não é o empregador. Quem paga gueltas é o fabricante. E paga os empregados de uma outra pessoa. Então, vocês podem observar que tanto nas gorjetas, quanto no salário, quanto nas gueltas, quem recebe é o empregado. Mas quem paga é diferente. Gorjeta, quem paga são os clientes, geralmente. Salário, quem paga é o empregador. E gueltas, quem paga são os fabricantes. Os três, gorjetas, salários e gueltas, compõem a remuneração. Mas a única que é
que existe a obrigatoriedade de pagar dos três. O único que é obrigado a pagar é o salário. Gorjeta, tem obrigação de pagar gorjeta? Não. Gorjeta pode ou não existir. Gueltas pode ou não existir. Agora, salário tem sempre que existir. Então, o empregado ele pode ou não ter gorjeta, o empregado pode ou não ter gueltas, mas salário não tem essa questão. Se o empregado trabalha, ele receberá o seu salário, ou tem o dever, né? Tem o direito, melhor dizendo, corrigindo aqui, tem o direito de receber o seu salário. Os três compõem a remuneração. Porém, né, muda quem paga e muda a obrigatoriedade. Dos três, o único que é obrigatório é o salário. O salário tem salário mínimo, tem data de pagamento de salário. Gorjeta não existe gorjeta mínima, nem data de pagamento de gorjeta. Gueltas também não existe gueltas mínimas e nem data de pagamento de gueltas, né? Guelta, o pagamento é espontâneo. Assim como gorjeta, o pagamento é espontâneo. Salário não é espontâneo, é definido pela lei, né? É obrigatório, existe uma obrigação quanto ao seu pagamento. Repetindo, então, aqui, lembrando que, embora os três, gorjetas, salários e gueltas, componham a remuneração, elas possuem características diferentes, principalmente no que diz respeito a quem é que paga e também, né, no que diz respeito à obrigatoriedade quanto ao seu pagamento. Ainda falando aqui sobre o salário, vamos abordar agora as características do salário. 4 são as principais características do salário. Primeira característica, irredutibilidade. Em regra, o salário não pode ser reduzido. Então, se alguém perguntar para você, o salário pode ser reduzido? Uma pessoa foi contratada para receber R$2.000 de salário. Pode pagar menos do que R$2.000 para ela? Não. E o salário não pode ser reduzido. A pessoa foi contratada para receber R$1.500 de salário. Algum tempo depois, o empregador pode pagar 1.000 ao invés de pagar 1.500? Não, porque o salário é irredutível. O salário não pode ser reduzido. Porém, observe só, a medida provisória 936 de 2020, ano passado, permitiu que o salário fosse reduzido em 25%, 50%, 70%, com a redução respectiva da jornada de trabalho, por um prazo inicial de 60 dias, depois estendido por mais 60 dias e depois prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, pôde reduzir o salário em 25%, 50%, 70%, desde que houvesse uma redução proporcional da jornada de trabalho. Então, salário reduzido em 25%, jornada reduzida em 25%. Salário reduzido em 50%, jornada reduzida em 50%. Salário reduzido em 70%, jornada reduzida em 70%. A diferença daquilo que foi reduzido foi pago pelo governo federal. O valor reduzido foi complementado pelo governo federal em razão da pandemia. Somente por causa disso é que se permitiu a redução. Deixa eu voltar aqui. Essa norma foi uma norma de exceção. Ou seja, foi exceção à regra. Qual é a regra? O salário não pode ser reduzido. Essa norma foi uma norma de exceção, pois a regra é que o salário é irredutível. Essa norma foi uma norma de exceção permitida somente por causa da medida provisória, que depois foi convertida em lei. Mas se não houvesse uma medida provisória, né, ou uma lei permitindo a redução, ela não poderia ser reduzida. O salário não poderia ser reduzido. Mas observe, foi em situações excepcionais. Né? No ano passado, houve cidades no Brasil em que ficou 100% fechadas, né? A cidade ficou em lockdown por 7 meses. Muitas empresas faliram durante esse período. E algumas delas não faliram porque utilizaram do expediente de reduzir o salário das pessoas. Algumas pessoas ficaram trabalhando em home office, outras não tinham como trabalhar em home office, né? não tinha condições. O trabalho não permitia que isso acontecesse, não tinha como funcionar dessa forma. Imagina, por exemplo, como uma faxineira. Como é que uma faxineira vai trabalhar em casa? Não existe, né? Trabalhar em home office? Não dá.
Então, nesse caso, muitas das profissões, o office boy, como é que o office boy vai trabalhar em home office? Não dá. Muitas profissões não tem como trabalhar em home office. E aí teve que reduzir a jornada de trabalho. Se reduziu em 25%, o governo pagava a diferença. Se reduziu em 50%, o governo pagava a diferença. Se reduziu em 70%, o governo pagava a diferença. Então, o empregado, ele recebia 100% do salário dele. Só mudava quem pagava, né? Quando houve uma redução, uma parte quem pagava o empregador, outra parte quem pagava era o governo federal, em razão da redução. Mas, repetindo o que eu disse ali na última frase desse parágrafo, essa norma foi uma norma de exceção, pois a regra é que o salário é irredutível. Segunda característica, o salário tem natureza alimentar. O que significa isso? O salário deve custear todas as necessidades de subsistência das pessoas, como educação, lazer, saúde, moradia, transporte, principalmente a alimentação. Como a alimentação é o principal objetivo do salário, né? O salário deve satisfazer principalmente a alimentação, é que ele tem, né, essa característica, né, chamada de natureza alimentar. Essa questão aí de natureza alimentar é porque, embora o salário também satisfaça outras necessidades que a pessoa tenha para existir, mas a principal é a alimentação. Terceira característica, indisponibilidade. O empregado não pode abrir mão do salário e nem de nenhum outro direito trabalhista, nem em todo, nem em parte, porque são indispensáveis. Então, o empregado, ele pode abrir mão de receber salário? Não. Ele pode doar o salário dele para quem ele quiser, mas ele não pode se negar a receber. Eu não consigo imaginar alguém que se negue a receber salário, mas enfim, a pessoa não pode se negar de receber o salário, ela não pode abrir mão de receber o seu salário. Porque o salário, ele é indisponível. Assim como também não pode abrir mão de receber nenhum outro direito trabalhista, porque eles são indisponíveis. Indisponível significa que não se pode dispor deles, não se pode abrir mão deles, não se pode negar. E a quarta característica, e última, o salário, ele é impenhorável, né? Impenhorabilidade. O salário não pode ser penhorado para o pagamento de dívidas, exceto pensão alimentícia. Ou seja, não se pode bloquear o salário em todo ou em parte, não se pode bloquear o salário, nem em todo, nem em parte, para o pagamento de dívidas. Então, a pessoa pode dever ao banco, dever financeira, dever a CIA, dever a Líder, dever a Renner, dever a todo mundo, que não pode ter o seu salário bloqueado para o pagamento de dívida, a menos que você autorize, que é o caso dos empréstimos consignados. Empréstimos consignados, a pessoa autoriza, né, que o banco, que a financeira, né, que o credor desconte do seu salário o valor do empréstimo. Mas aí houve uma autorização. Sem essa autorização, não é permitido, né, descontar do seu salário nenhum valor relativo à dívida. Exceção, no caso, é só no caso de pensão alimentícia. Né? Então, por exemplo, o pai da criança deve pensão ao seu filho, né, ele poderá ter o salário dele penhorado para o pagamento de pensão. Aí sim, né, é a única exceção. A impenhorabilidade é o caso de pagamento de pensão alimentícia. Com isso, então, pessoal, nós vimos hoje o salário, né? Características do salário, vimos aí a questão do salário, as 4 características dele, né? Irredutibilidade, impenhorabilidade, indisponibilidade, natureza alimentar. Vimos também que as formas de pagamento de salário, o salário pode ser pago de 3 maneiras, né? Por semana, por quinzena e por mês. E vimos também as principais diferenças, né? As nomenclaturas, como, por exemplo, remuneração, salário, gorjetas e gueltas. Esse, então, foi o conteúdo que nós desenvolvemos na aula de hoje.